gente. Meu nome é Ana Raquel Aladim. Eu sou aluna aqui da Faculdade Milton Campos, estagiária do escritório do Luciano Lopes Advocacia. E eu vim aqui hoje nesse ótimo programa, né, que é o Direito na Escola, para falar um pouco com vocês sobre o direito penal. E eu trouxe, assim, um dos professores mais estimados que tem aqui na casa, que é o professor Luciano Lopes, que é doutor em direito, é um professor incrível, é meu chefe do coração. E ele veio aqui dar uma palhinha pra gente sobre como que é esse assunto. Para começar, eu queria te agradecer primeiramente, né, que você Obrigado. veio. E você é uma boa estagiária, viu? Eu Faz tô querendo tudo aumento. muito certinho. E vai ganhar participação nos lucros. Eba. Queria perguntar para você, qual que é a importância de estudar e de entender direito penal na idade que a gente está no ensino médio? Tá, vamos tirar o penal. Uhum. Qual a importância de saber noção de direito? Para pensar, Ana, assim, pensa, moçada, meninada, tudo que nós fazemos tem consequência. Se nós temos uma conta de banco, nós temos que assinar contrato. Se os nossos pais vão vender uma casa, eles assinam um contrato. Se acontece uma fatalidade, uma morte, existe uma herança. Se o menor de idade, com mais de 14 anos, pratica um ato que é errado, que é considerado um crime, ele responde na justiça do menor, mas responde. Se o menor é vítima, ou seja, aquele menor de 18 anos é vítima de um crime, tem impactos. Se nós vamos fazer uma compra e nos entregam um produto errado, ou não nos entregam, tem o direito do consumidor. Se usamos a internet o tempo todo, nós dialogamos com as pessoas, falamos, ouvimos, tem agressões, tem coisas que são certas, que são erradas. Isso tem repercussões jurídicas. Pode ser crime contra a honra, pode gerar efeito de indenização. Então, vocês estão percebendo que toda a nossa vida, que a gente chama de vida civil, ou seja, as nossas relações, todas elas estão impactadas pelo direito. Só que acontece que quem que estuda direito? Quem vai para uma faculdade. Quem que estuda as leis? Quem vai para uma faculdade de direito. É como se isso só pertencesse a nós. A gente fala um tanto de palavra difícil. É um Experimenta, linguajar. moçada, assim, tentar ouvir alguém de uma faculdade de direito, um juiz, um promotor, um advogado, um delegado, enfim, uma promotora, uma defensora pública, enfim, conversando sobre. Às vezes é incompreensível. Então, a ideia é que nós comecemos, assim como foi feito com a sociologia, com a filosofia, com a biologia, com um tanto de conhecimento que é importante, junto com aquele núcleo duro, português, matemática, que não tem como não fazer, mas que é importante. Então, quando a gente começa a levar noções de direito, não só para outros profissionais que não os do direito, mas para pessoas que estão no ensino médio, para que elas possam começar, para que vocês possam começar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo, ou seja, não simplesmente seguir regra. Eu não posso falar mal na internet de alguém. Mas por quê? Porque isso acarreta uma consequência. É jurídico isso. Ou seja, nos tiraria, nós que somos do direito, desse castelinho, sabe assim? É como se a gente Um tivesse pedestal. um pedestal. Ou seja, seria muito mais fácil entender por que temos que cumprir regras. Então, eu acho que é interessante, é um exercício de cidadania. Sim. Nós formaríamos adolescentes mais cidadãos, que sabem os direitos e os deveres. E não apenas recebem ordens e ganham os direitos. Sabem por que têm o direito a alguma coisa, por que eu tenho o direito de não sofrer bullying. Uhum. Porque eu tenho dignidade, porque a Constituição do país diz que eu tenho dignidade, porque as leis dizem. Por que eu não posso praticar bullying? Além da ética, além dos bons costumes, porque existem leis que proíbem. Eu acho que as relações ficariam mais racionais, elas ficariam menos no escuro. Acho que é por isso. Um tópico que me preocupa, eu acho que preocupa a todos que é da minha geração mais para baixo, é a questão das redes sociais e da internet, da exposição,
não só a exposição que a criança, o adolescente, o jovem sofre na internet, mas ao que ele também se expõe estando na internet. Se você pegar o meu celular e ver o tanto de tempo que eu passo no TikTok, você cai pra trás. É uma tristeza. Eu vou Mas não é almoçar e no tô trabalho ali. não, né? Não, claro que não. É, Estagiária padrão. eu tô exposta o tempo todo. E dentro da internet tem duas coisas que me preocupam dentro do direito. A primeira delas é a quantidade de informações sobre direito que circulam na internet hoje em dia. A gente vê muitos, sem nenhum julgamento de caráter, obviamente, mas a gente vê muitos profissionais da área do direito indo até a internet, alguns de uma forma muito positiva, trazendo aí informações que boa parte dos adolescentes não teriam, e outros trazendo algumas informações que às vezes podem não ser tão coerentes. E aí acaba prejudicando Difícil ainda isso, hein? mais. É um tópico complicado porque é algo que está crescendo muito. E principalmente também as novas relações jurídicas que acabam nascendo da internet. Muitos jovens hoje em dia que aos 15, 16 anos já têm um emprego formal como influencer, já ganham muito dinheiro, já têm patrocínios, Vocês já estão envolvidos com direito. Se já tem estão patrocínio, envolvidos. tem um contrato. Dando até um exemplo da minha família, minha irmã mesmo, ela é influencer e ela começou o trabalho dela ali com 16 anos. Começou a lançar vídeos na internet com 16 anos. Ela foi monetizada pelo YouTube com 17, 18. Então ela ainda nem podia assinar. Minha mãe teve que assinar um termo de monetização para ela porque ela não tinha capacidade legal para isso. E os pais não sabem lidar com isso, as crianças são muito novas para lidarem com isso. E os adolescentes têm os conflitos naturais da idade É, e não têm o conhecimento. A internet, Ana, a internet, moçada, é algo que mudou, é uma revolução, é o rompimento de uma era e o começo de outra. Tá? Eu vou me lembrar da minha adolescência, na década de 80, eu tenho 49 anos, então na década de 80, qualquer coisa, Ana, que nós fizéssemos, no colégio, por exemplo, ficava ali restrito àquele núcleo de pessoas. Tanto que, se você não se adaptasse a um colégio, sofresse bullying, por exemplo, era fácil nunca é, porque é uma idade que nada é fácil, hum, né? Assim, depois vocês vão ver que é. Na hora que passa, a gente descobre que nada é para sempre. sim, Mas o que acontecia? Você saía de um colégio e ia para o outro e eles não se comunicavam. No máximo, uma pessoa conhecia a outra. Eram mundos. A quantidade de comunicação que a gente tinha era totalmente diferente. De interação, de conversa. Aí, de repente, vem a internet e começa a popularizar o contato. E hoje você tem comunicação, o adolescente tem comunicação com o mundo. sim. E com detalhe, sem filtros. Os filtros têm que ser colocados por responsáveis. Eu acho que é sempre negociável. Eu não acho que a força resolva, porque tudo que é colocado à força, sem explicar, sem negociar, isso é uma opinião muito própria minha, tá? Por Uhum. favor. Mas tem questões que são inegociáveis. Ética, respeito, ser boa pessoa, cumprir regras. Mas controles são negociáveis de acordo com o perfil da pessoa a ser controlada e de quem vai controlar. Eu não acho que nada feito à força, escondido, surta o mesmo efeito. Sim. Pode ser que seja necessário, tá? Mas não surte o mesmo efeito. Porque eu estou lidando com uma pessoa, o adolescente, que sabe o que quer, que sabe onde procurar buscar, que sabe muita coisa, só não tem ainda maturidade para associar os riscos e os benefícios de cada escolha. Que isso é com o tempo. Só que aí vem a internet e traz tudo na sua mão. Se para quem já tem essa capacidade, quem já foi mais experimentado, quem está mais na frente, é difícil. Imagina você receber um mundo de informações sedutoras que aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, ou seja, do prazer. Sabe aquela coisa de acordar e já ir Sei.
Sei muito bem. Acho que somos todos nós, independente. Meu pai com 80 anos de idade, meu filho com 14, todo mundo acorda e a gente é algo muito novo. E no meio disso vem informações de direito. Uhum. Só que tem um detalhe. Nós profissionais do direito temos limitações. Elas se aplicam a mim, já formado, como a você, que está em formação. A Ana é aluna da Faculdade Milton Campos, ela está no 5º período. Se aplica, ou seja, nós temos uma responsabilidade de confidencialidade com todas as informações que nós temos. Uhum. Temos mais regras ainda, eu não posso falar de casos concretos em público. Sim. Eu não posso ficar dando minha opinião sobre coisas para as quais eu não estou capacitado ou eu não faço parte. Aliás, se eu faço parte de um processo, por exemplo, eu não posso de jeito nenhum também. Tem uma responsabilização bem maior. Existe. Só que a internet ela não filtra, Ana, as noções de direito que são passadas. E todo mundo se torna especialista. Já viram aqueles memes assim? Semana passada eu fui especialista em futebol, agora eu sou em medicina. Estoura uma bomba no Oriente Médio, E todo mundo virou especialista nos Porque nós damos conflitos. opiniões que são legítimas. Sim. Só que não tem filtro. Não tem filtro da técnica. Esta opinião é tecnicamente adequada, ou seja, ela foi dada a partir da melhor técnica do direito civil, do direito penal, do direito X ou Y, da medicina, de qualquer área. Então, quando eu levo as noções de direito para dentro do ensino médio, eu dou ao adolescente mais uma ferramenta para que ele possa, por exemplo, nesse caso, na internet, filtrar um pouco melhor. Opa, peraí, isso aqui está fora. Isso aqui não condiz com aquilo que eu estou aprendendo. Então, eu acho que é fundamental para a geração de cidadania, inclusive para lidar com a internet. Uhum. Inclusive para lidar com a internet. Para lidar com as coisas que vêm dela. E saber também o momento de você se regular. Que eu acho que assim, a internet é um mundo muito deslumbrante e é cheio de possibilidades. Você vê muitos adolescentes entrando, por exemplo, teve agora o aniversário da Vi. Evita nomes. Vamos evitar nomes. Enfim, ela é uma grande influencer maravilhosa, eu gosto muito dela, e o aniversário dela foi gigante. Sabe? Ela é uma pessoa gigante da internet hoje em dia, entre outros. Sim. E o adolescente vê isso e ele se espelha muito nisso, porque é uma vida de glamour, sabe? Só que com isso vem consequências que, se a pessoa não estiver preparada para lidar com elas, e nesse caso, consequências jurídicas, que se a pessoa não estiver equipada para lidar com essas consequências, acaba criando uma situação de muito risco. Os golpes. Eu vejo muito hoje em dia, não sei se você vê tanto, mas no Instagram aparece muito postagens sobre crianças e adolescentes falando que ficaram ricos com bet, ficaram ricos com jogos de azar, fazendo suas propagandas. Te confesso que porque tem uma outra coisa, os algoritmos. Sim, sim, A sim, claro. inteligência artificial, moçada, é algo para ser estudado. É simples, assim, Sim. tem que ser estudado. Então, eu recebo as informações na internet a partir do que a internet, o aparelho celular hoje é um provedor de internet, enfim, é um capacitador. Ele vai estudar, me estudar e saber o que vai me mandar. Sim. Então, se eu não sou curioso quanto às questões de jogos de azar, eu vou receber pouco. Por exemplo, eu gosto muito de música. Bom e velho rock and roll. Que você tem que aprender a ouvir. Então, eu recebo muita coisa. Coisas de direito. Trabalho com isso. Eu recebo muito. Então, ainda tem os algoritmos, porque a internet te diz exatamente o que você quer ouvir. Sim. E nós não estamos preparados para isso. Sim. Então, e a internet é sedutora, ou ela reforça uma tristeza profunda, um sentimento de tristeza profundo, por algum motivo isso vai monetizar, por isso algum motivo isso vai ser popular, ou ela reforça um sucesso aparente. Já reparou que na internet todo mundo É ou é bonito, bonito, rico, rico, inteligente. famoso, inteligente, sabe aqueles comentários? No mundo real é difícil. Sim. Então eu acho que todas as ferramentas, não é só o direito é uma parte pequenininha, Ana,
da capacidade que nós temos de lidar em sociedade. É uma parte pequenininha. Nós, dentro aqui do mundo jurídico, é que achamos que somos muito maiores, tal, mas é uma parte pequena. Mas se a gente consegue fazer com que, numa etapa anterior de vida, ou seja, ao adolescente, a quem está no ensino médio, que já tem capacidade de entender isso, sabe, que tem Sim. maturidade mínima, você viveu isso há pouco tempo, Dele se conscientizar. de conscientizar, olha, o que que é crime? O que que eu posso fazer que eu não posso? Quais são os meus Quais são os limites? meus limites? Sim. Até as relações pessoais se tornam mais tranquilas, porque você conhece na prática os seus limites e na teoria também os seus limites. Então eu acho que nós só temos a ganhar em deshermetizar. Palavra estranha, né, moçada? Ou seja, é desfazer um ambiente fechado, porque o direito é muito fechado. Nós Sim. nos conversamos, a gente só conversa entre a Que gente, nem médico. que nem médico. Exatamente. Eles só se conversam entre eles, nós só nos conversamos. O juiz entende o advogado, que entende o promotor, que entende o professor. A gente tem que conversar para fora. Então, se a gente consegue, já há algo. Outras profissões já têm noções de direito. Então, o contador tem noção de direito, o administrador tem noção de direito, o economista tem. Mas eu acho que nós podemos mais. Nós podemos levar as noções de direito para a escola. Nós podemos levar o direito na escola. Eu acredito muito nisso. É uma outra linguagem, é uma Uma outra. simplificação para passar a mensagem. Que é justamente o Exatamente. que a escola se propõe a fazer. É isso. Era o recado que eu queria dar para vocês. Vamos fechar? Vamos fechar. Mas eu queria agradecer, de verdade, pela presença. E assim, é um trabalho muito importante que eu acho que vai vir para as próximas gerações, que é essa ideia de conseguir passar para o aluno, conseguir reter a atenção do aluno, reter a atenção do adolescente, Difícil. que é difícil demais, conseguir bater nisso aqui e chamar a atenção dele, para poder passar noções básicas de cidadania, para a pessoa sair da escola cidadã, de verdade. Sua geração é responsável por isso. Vamos ver se a São minha vocês quem geração vão fazer. Vamos ver se a minha geração vai conseguir, porque a pessoa ela sai da escola para todos os efeitos, maior de idade, com o título de eleitor, entre outros, mas não sai cidadã, que ela não sabe os direitos que ela tem e os Os deveres. deveres, que é a parte que a gente sempre esquece também. Ana, a cada dia eu te admiro mais. Viu? Seja sempre essa pessoa consciente. Obrigado ao programa Direito na Escola por nos autorizar, possibilitar e nos convidar para fazer esse bate-papo. Obrigada.